Boa noite a todos que nos acompanham neste momento pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Meu nome é Vânia, trabalhadora desta casa, e é com muita alegria que estamos juntos mais uma vez para realizarmos uma atividade ligada à casa. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dar um recado. No próximo dia 5 de junho, e aqui eu peço desculpas na minha última live, na segunda-feira, eu disse que a live do Henrique Botaro seria no próximo sábado, mas não é neste sábado, que é dia 29, é no outro sábado. Então peço desculpa e agradeço ao amigo Zuca que me alertou sobre este equívoco, que eu havia cometido. Então, vamos lá? Reforçando, no dia 5 de junho, sem ser esse sábado, no próximo, haverá uma live às 20 horas com Henrique Botaro. Ele é um médium psicógrafo e ele nos falará de mediunidade com Jesus. Então, não vamos perder essa live, sábado, dia 5, às 20 horas. Contamos com vocês. Meus amigos, convém lembrar também que depois do dia 5 de junho, um sábado, no dia 12 de junho, que também é dia dos namorados, nós faremos a nossa campanha de fraternidade Alta de Souza. Está um pouquinho longe ainda, mas a gente já vai avisando para quem puder, não é? Lembrar que no dia 12 a casa estará aberta entre 15 e 16h30 para receber mantimentos, produtos de higiene e de limpeza, roupas, enfim. Como eu costumo dizer, aquilo que os corações generosos quiserem doar para a campanha. Então, lembrando que no dia 13, que é um domingo, alguns trabalhadores se reúnem para organizar as cestas e na segunda-feira ocorre a distribuição dessas cestas para as famílias cadastradas na casa. Queridos irmãos, dados os recados, vamos então à nossa prece inicial. É aquele momento em que unimos os nossos corações, elevamos o nosso pensamento a Deus, buscando sempre a sintonia dos bons espíritos da equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Assim, vamos juntos, fechando os nossos olhos físicos, fazendo a prece que Jesus, nosso grande amigo, médico de nossas almas, nos deixou como modelo para falarmos ao Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Toda sexta-feira nós abordamos aqui na live 3 obras espíritas. Claro, um pequenino trecho, um estudo homeopático, dessas obras. Então hoje nós estudaremos o Fonte Viva, uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao Chico Xavier. Depois estudaremos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo fazem parte da grande obra da codificação espírita. Fazem parte do Pentateuco espírita, lembrando que penta são 5. Então são aqueles livros indispensável que nós não podemos deixar de ter em nosso lar, de estudarmos sistematicamente. Então é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a
a Gênese. Portanto, este é o Pentateuco espírita. Meus amigos, vamos então à abordagem da primeira obra de hoje, que é Fonte Viva. Para hoje, escolhemos a lição de número 167, cujo título é Observemo-nos. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes através da maledicência e da crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremo-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino, quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo, deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Observemo-nos é o título de hoje. Então, Emmanuel, o autor espiritual, ele vai listando que muitos irmãos na Terra admiram, glorificam Jesus. Entretanto, de nada vale teorizar Jesus, estudar Jesus, admirar Jesus, se não seguirmos na prática os seus ensinamentos. Então, Emmanuel vai dizendo: esse admira a bondade de Jesus, mas não hesita em ser cruel com os seus semelhantes. Aquele admira a paciência do sublime instrutor, entretanto, não tem qualquer paciência zero, né? Ele não tem nenhuma paciência com aquele que pensa diferente, com aquela que não atende às suas expectativas. Então, a lição nos convida se nós admiramos, se nós confiamos em Jesus, se reconhecemos, principalmente nós espíritas, que ele é o espírito mais iluminado que viveu na Terra e que espiritualmente vive e nos ampara sempre. Ora, se Jesus, reconhecidamente por nós, é nosso guia, é nosso modelo a ser seguido, compete a cada um de nós seguir na prática o que ele nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou? Ensinou-nos a amar. Ensinou-nos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. Olhe só como Jesus é magnânimo, porque ele nos fala também do amor a nós próprios. Porque há quem faça tudo pelos outros e nada por si mesmo. Se deixa de lado, não cuida de sua saúde, não cuida dos seus interesses. E a vida é equilíbrio constante. Da mesma forma, como disse Jesus, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se nos desdobramos com o próximo, nós também precisamos nos desdobrar em cuidados para conosco também. Agora, se fixarmos a nossa atenção unicamente em nós mesmos,
Isso tem nome de egoísmo. Porém, se fixarmos a nossa atenção única e exclusivamente no outro, sem cuidar de nós também, isso significa desleixo para com, sobretudo, o nosso corpo físico. Somos uma dualidade e na segunda-feira falamos justamente do equilíbrio, né? Cuidar do corpo e do espírito. Então, meus amigos, em suma, o que a lição Observemo-nos nos fala é para observarmos os nossos pensamentos, o que falamos, o que sentimos e as nossas atitudes. Precisamos nos observar, porque senão nós ligamos no piloto automático, vamos vivendo sem avaliarmos a nossa conduta. E tem um período do dia que é fantástico para que possamos fazer esta observação tão necessária e fundamental em nossas vidas. É um pouquinho antes de dormir, é naquele período em que estamos nos preparando para dormir e é importante neste momento, como nos ensina Santo Agostinho, que possamos fazer um inventário daquele dia. Como agimos, como fizemos, o que deixamos de fazer que poderíamos ter feito. Então, observemo-nos todos os dias. Eis uma receita simples e possível para que saiamos da teoria de admirarmos tão somente a Jesus, nosso Mestre, para irmos para a prática tão necessária, a nossa reforma íntima. Graças a Deus. Meus amigos, vamos então agora, ato contínuo, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Para hoje, escolhemos somente um item do item, deixe-me ver aqui, é o item 9. Diversas, só um momentinho, colou a folha aqui. Nós vamos falar hoje do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E vamos falar das instruções dos Espíritos. E é um resumo dos ensinamentos de todos os Espíritos superiores. Kardec, ele, com seu poder de síntese, nos traz aqui uma verdadeira obra-prima. E nós vamos nos ater tão somente ao item 9. Então veja, não foi apenas um espírito que nos fala de mundos superiores e inferiores, mas Kardec, né? Kardec traz esse resumo. Ele vai então coletar várias psicografias de espíritos superiores, nos falando de mundos superiores e inferiores. Ele vai fazer essa coleta e ele vai então fazer um resumo. Não que as instruções venham diretamente de Kardec, vêm de espíritos superiores. Entretanto, esse trabalho de resumir cabe ao grande codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então, vamos à leitura do item 9. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastarem penosamente
sobre o solo, apenas eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade. A maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas, em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e pelas paixões. A inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa no estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Meus amigos, este item 9 nos fala de mundos superiores à Terra. Então, os espíritos nos falam que em mundos superiores é sempre a forma humana, mas muito mais embelezada. Olha só, os espíritos nos dizem que aqui na Terra nós nos arrastamos penosamente. Por quê? Porque nós temos que sustentar o peso do nosso corpo. Nós não levitamos, nós não planamos, não é? Nós não voamos, não é? Nós andamos pesadamente. É que nós estamos acostumados e não sentimos todo esse peso. Mas se formos comparar com o mundo superior, é muito diferente. Então, nos mundos superiores, além da forma humana ser muito mais embelezada por fora, ela é também muito mais pura por dentro. Porque em mundos superiores, o pensamento é o bem. Só se fala no bem, só se sente o bem e só se age no bem. Por isso que quando um espírito superior aparece na vidência de um médium, ele vem iluminado. E aqui diz que os pintores antigos, eles pintavam os santos com uma auréola, não é? Mas o que é isso? É aquela luz que vem de dentro do espírito, que vive numa dimensão superior, porque intelectualmente e moralmente ele é superior. Lembremos, e sempre é oportuno, que o planeta Terra é um planeta que ainda está na categoria de provas e de expiações. Então, um mundo superior, as condições são muito diferentes da Terra. E os espíritos nos trazem uma informação curiosa, dizendo que pela elevação espiritual daqueles que vivem em mundos superiores, o período da infância é abreviado e por vezes ela nem existe. Olha que interessante. Nós precisamos do período da infância. Por quê? Porque neste período o espírito ainda ele está como que dormente e mais acessível, mais receptível às informações, às orientações, aos princípios e valores daqueles que detêm a responsabilidade de nos educar. Então,
A infância, ela é importante por conta disso. Então, precisamos deste período para recebermos a boa educação. Isso seria, em tese, o ideal. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece, porque o espírito, ele já vem para a Terra de tal monta comprometido que não encontra condições de ser recebido naquela família amorosa que lhe dará princípios e valores, a fim de que, ainda que muito tenha errado, ele consiga se estruturar para passar pelas provas da vida e conseguir superá-las. Então, meus amigos, é muito bom podermos falar de mundos superiores, porque tenhamos a certeza que nós, ainda que estejamos no mundo de expiações e de provas, nós evoluiremos com certeza absoluta. Afinal de contas, uma das leis estabelecidas pelo nosso Pai Celestial é a lei do progresso. Então, todos nós progrediremos e chegaremos a habitar mundos superiores. É com muita esperança e alegria que acalentamos em nossos corações vivermos num mundo assim. Mas para isso, os esforços têm que ser feitos desde já. Não é porque estamos no mundo de expiações e provas, em que o mal predomina, que nós vamos ser coniventes com o mal. Absolutamente. Nós precisamos fazer todos os esforços para entrarmos na sintonia do bem. E o que é a sintonia do bem? É auxiliar da maneira que pudermos aqueles irmãos em sofrimento. Nem sempre o que o irmão precisa é material. Muitas vezes é um conselho, é uma palavra. E nós espíritas, a quem muito foi dado, teremos e seremos muito cobrados. Desta forma, nós temos condição de auxiliar com uma orientação, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz e nos concede. Então, nós temos muita responsabilidade em como tornar este mundo melhor. Aí vocês vão dizer, mas uma andorinha só não faz verão, mas faz diferença para aqueles que estão à volta. Então, experimente num breu, numa escuridão total, acender uma vela. Ilumina enormemente no lugar onde só existe treva. Então, o conhecimento, o desejo sincero de aliviar o sofrimento do nosso próximo é esta vela, essa chama de uma vela numa extensão enorme de trevas. Pensemos nisso. Se queremos de fato habitar este mundo superior, em que não existe angústia, não existe expiação, porque isso ficou para trás. Expiação, sofrimento, não existe em mundos superiores. Nós ainda experimentamos isso aqui na Terra. Mas disso decorre que nós somos inferiores? Que nós somos desprezíveis? De forma alguma. Nós estamos num processo evolutivo. Não é para desanimar, é para mantermos a chama da esperança sempre acesa, porque certamente eu, vocês, todos habitaremos um mundo superior um dia. Lá seremos felizes, porque os mundos superiores, todos se congregam no ideal superior de fazer o bem, de viverem em paz,
em harmonia, fazendo todo o bem possível. Isso é uma lei que não precisa estar decretada nesses mundos, porque cada espírito sente em seu coração e vibra na frequência do bem. Não há necessidade de leis austeras, como acontece na Terra. E ainda que hajam leis austeras na Terra, elas não são seguidas. Porque os espíritos empedernidos no mal desconhecem o verbo respeitar, os verbos respeitar e obedecer. Então, meus amigos, essas eram as considerações a respeito do trecho lido, nos falando de mundos superiores. Claro, o planeta Terra e os mundos primitivos são categorias de mundos inferiores, mas volto a repetir, isso não nos torna desprezíveis. Eu costumo dizer que nós somos crianças do ponto de vista espiritual, mas que vamos crescer. Ninguém condena uma criança porque ela ainda não aprendeu a andar, porque reconhecemos que o período ainda não chegou e um dia ela vai andar, ela vai se firmar nas perninhas e vai andar com segurança. E é isso que vai acontecer com todos nós. Se ainda somos vacilantes na prática do bem, treinando, praticando todos os dias, nos tornaremos grandes atletas do bem. É esse o nosso objetivo, a nossa reforma interior, termos vontade de melhorar sempre, ter essa meta na nossa vida. Melhorar sempre, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos agora para a questão do Livro dos Espíritos. É a número 595. Diz assim: os animais têm livre-arbítrio? Isso é o que Kardec pergunta, e os espíritos respondem assim: não são simples máquinas como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Então, tem aqui uma notinha no rodapé. Não são simples máquinas, porque René Descartes ensinava que os animais eram máquinas, que eles não tinham espírito, mas os espíritos superiores rechaçam a ideia de René Descartes, dizendo que eles não são máquinas. Mas é claro que, se pensarmos no livre-arbítrio de escolher conscientemente, do raciocínio lógico, isso os animaizinhos não têm. Entretanto, nós observamos entre os animais, os bichinhos de estimação, que eles têm condutas variadas. Enquanto alguns animaizinhos são mais agressivos, outros são mais amorosos. Então, eles têm esse livre-arbítrio, mas é muito restrito. Jamais pode ser comparado ao nosso, porque eles são destituídos daquele raciocínio que nos faz antever o futuro, sentir o presente, lembrar do passado. Isso com os animaizinhos ocorre de uma forma muito, muito primitiva. Então, eles têm lá, se a gente for falar entre aspas, esse arbítrio, mas é bem limitado à sua condição irracional, às condições de vida puramente material, e eles são dominados, nós sabemos, pelos instintos. Nós ainda temos instintos também, porque temos o nosso lado animal,
Embora a doutrina espírita nos esclareça e coloque a nós, seres humanos, no reino humano, no reino hominal. Mas nós temos características dos nossos irmãozinhos do reino animal inferior, não é? Temos os instintos, instinto de sobrevivência, não é? Entre outros, instinto da procriação da espécie. Isso são instintos que nos foram trazidos dos estágios que tivemos em outros reinos, inclusive no reino animal inferior. Porque sabemos, e a doutrina espírita enfatiza, que não fomos criados por Deus, nosso Pai, como seres humanos. Fomos criados como princípios inteligentes. E como princípios inteligentes, estagiamos nos diversos reinos da natureza. E com isso, o espírito, nosso espírito, foi automatizando muitos processos que nós fazemos sem ao menos nos darmos conta. Enquanto estou aqui falando com vocês, meu coração bate, o sangue do meu corporal circula, o meu rim está filtrando sangue, não é? E por aí vai. Estão acontecendo as trocas gasosas, entra o oxigênio, sai gás carbônico, isso tudo o espírito, ele automatizou de tal forma, ele aprendeu que eu não preciso ficar prestando atenção se o meu coração está batendo. Não é? Se o sangue está circulando. Então isso tudo nós fomos aprendendo. Olhe que coisa maravilhosa quando a mulher está grávida e os animaizinhos do reino animal inferior também. Gera uma criança, tudo de uma forma, vamos dizer assim, o espírito conduz, o espírito, ele coordena todos esses processos. Olha que maravilhoso, não é? Então, voltando, os animaizinhos têm um livre-arbítrio muito limitado à sua condição de irracionalidade e a vida material baseada unicamente nos instintos. Meus amigos, então a nossa live vai ficando por aqui. Agradeço a companhia de cada um de vocês, pelo carinho, pelas mensagens que vocês colocam na live, de boa palestra. O meu amigo Ezequiel também colocou. Eu agradeço demais, meus amigos. Então agora, vamos fazer a nossa prece de encerramento juntos? Vamos nos ligar, nos sintonizar com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Assim, fechemos os nossos olhos materiais, abramos os olhos da alma e enderecemos a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus amigos, todos os dias às 18 horas, temos um encontro marcado na hora da Ave Maria. Sempre tem um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré levando a vocês o ensinamento, a palavra, a doutrina espírita. Então, hoje fui eu. Amanhã será o nosso amigo Ezequiel. No domingo, a Arielle. Segunda, eu retorno. Terça e quarta, o Sérgio. Quinta, Ezequiel novamente. E assim sucessivamente. Então, eu só posso desejar a vocês agora um ótimo final de sexta-feira, um excelente final de semana e um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima! A Vânia, terça e quarta é o Sérgio e quinta sou eu, que é hoje, tá? Às quintas-feiras. Fiquem com Deus e muito obrigado.